Jair Messias Bolsonaro está na política e já vai fazer 30 anos. Foi deputado federal por 7 mandatos entre 1991 e 2018, sendo eleito através de diferentes partidos ao longo de sua carreira, e há 4 anos com desejo de mudar o Brasil para um Brasil sem corrupção. Começou a trabalhar a sua campanha. Essas imagens vistas por todos os brasileiros em sua campanha. Jair Bolsonaro, agora presidente, já imaginava há mais de 3 anos antes que poderia ser presidente do Brasil. Em agosto de 2015, no aeroporto de Fortaleza, a multidão que lá estava gritava. Em novembro de 2015, no aeroporto de Cuiabá, receberam Bolsonaro com gritos de Dias depois, no aeroporto de João Pessoa, cantavam. Em dezembro de 2015, no aeroporto de Manaus, então o deputado Jair Bolsonaro, com toda aquela recepção, ficou muito confiante no que estava por vir. 4 anos antes de disputar as eleições, já tinha em seu coração o desejo de mudar o Brasil, com a intenção de levar o país em uma nova e próspera direção, e acreditou em algo. Fosse 2018, seja o que Deus quiser, tentar jogar para a direita esse país. Que acabou sendo confirmado e virou o pivô da sua eleição. Nas redes sociais postava tudo que vivia e fazia dentro da política do seu dia a dia. Em 2015, ao visitar Belém, Bolsonaro percebeu que com tanta recepção positiva, cada dia ficaria mais capacitado. Então era só acreditar e ir mais longe, e decidiu começar em sua casa, onde vive com a sua família no Rio de Janeiro. Então, na sua casa sozinho, quando percebeu que a sorte do Brasil continuava caindo em mãos erradas, decidiu se candidatar para presidente. Depois eu levei para minha esposa, foi a segunda pessoa que tomou conhecimento. E depois botamos o plano em funcionamento. Ninguém acreditava. De vez em quando, eu confesso, até eu falava, será que eu estou no caminho certo? Muitos não acreditavam. Os adversários faziam chacotas e ao mesmo tempo o subestimaram. Com essa decisão passou a se arriscar muito, principalmente por ser uma pessoa polêmica, pois ficar sem mandato seria muito perigoso. Ele era muito polêmico. Tinha me dito, esse é meu último mandato aqui, eu não quero mais e eu vou disputar a presidência da República. E eu disse, rapaz, tenta o Senado é o melhor quadro para você se elege tranquilamente. Ainda brinquei com ele, falei, você sabe que nós somos pessoas polêmicas e que se a gente ficar sem mandato, o que vem de processo em cima da gente é uma coisa absurda. Foi muito mal compreendido quando não negou o regime militar, deixando bem claro para todos que quisessem ouvi-lo, que o regime militar só trouxe prosperidade para o Brasil, para um Brasil que por no mínimo 3 décadas foi totalmente discipulado pela mídia marrom. Era uma terrível polêmica, e quando ele elogiou o ex-coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, que foi um coronel do Exército Brasileiro, ex-chefe do DOCODI, do 2º Exército, um dos órgãos atuantes na repressão política, durante o período do regime militar no Brasil, fazendo do coronel um torturador condenado. Também era conhecido pelo codinome Dr. Tibiriçá. E nós passamos, senhor presidente, 20 anos de período, não de ditadura, mas de um regime com autoridade, onde o Brasil cresceu, tivemos pleno emprego, respeito aos direitos humanos, que hoje em dia a violência está aí fora. Segurança, amor à pátria e democracia. E mais ainda, nenhum presidente militar ou militar enriqueceu, respondeu qualquer processo por corrupção. Sua campanha era muito polêmica e mal entendida por pessoas que não conheciam de verdade o então presidente Bolsonaro. Durante sua campanha teve muito que se explicar, pediu muitas desculpas por frases fortes e agressivas, ditas no calor do momento. Não aceitou muitas pessoas que queriam dividir o Brasil em separação de gêneros, ficando muito preocupado com o ativismo LGBT.
Nenhum país do mundo tem o que nós temos: riquezas minerais, biodiversidade, água potável, regiões turísticas. Temos tudo para sermos uma grande nação. Para isso temos que unir o nosso povo, unir os cacos que nos fez o governo da esquerda no passado, botando de um lado negros e brancos, jogando nordestinos contra sulistas, jogando pais contra filhos, até mesmo quem tem opção sexual, homo contra héteros. Sempre deixou bem claro que o seu propósito é defender a democracia e a Constituição brasileira. Se estamos disputando as eleições, é porque nós acreditamos no voto popular e seremos escravos da nossa Constituição. Mas sobre o regime militar, Bolsonaro jamais mudará de ideia. Assim estimulou a população brasileira a estudar sobre a suposta ditadura, o seu vínculo com as Forças Armadas, com o Exército Brasileiro. Já vem de muito tempo. Desde a sua juventude, Jair Bolsonaro nasceu em Glicério, um pequeno município no noroeste do estado de São Paulo, e foi registrado 10 meses depois, no dia 1º de fevereiro de 1956, na cidade de Campinas, onde morava grande parte de sua família de imigrantes italianos e alemães, quando ele morava em Eldorado Paulista. Aos seus 15 anos ajudou soldados do exército a encontrar os melhores caminhos pela mata. Isso aconteceu bem na época que o exército estava procurando o guerrilheiro Carlos Lamarca, que liderava lutas armadas nos anos 70. E aos 18 anos Bolsonaro entrou para o exército, principalmente porque seu pai queria que ele seguisse a carreira militar. O senhor Geraldo Bolsonaro era dentista com formação prática. A mãe do Bolsonaro, Dona Olinda, está com 91 anos. E ainda é dona de casa. Dona Olinda crê muito na palavra de Deus. E o pai do Bolsonaro gosta muito de futebol. Ação perfeita, que ajudou a escolher o nome do presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. Nasci em 1955. Minha querida mãe ainda está viva. Uma gestação bastante complicada. Ela, como católica, botou um dos meus nomes de Messias. Mas não sou o salvador da pátria. Quem vai salvar essa pátria somos todos nós. O Jair veio porque naquele dia, 21 de março, era aniversário do Jair Rosa Pinto, meia esquerda da seleção brasileira e do Palmeiras. E o meu pai, como palmeirense, botou o nome Jair. O presidente Jair Bolsonaro ficou 16 anos no exército. Ele estudou na Academia das Agulhas Negras, em Resende, no Rio de Janeiro. Também se formou em Educação Física e serviu em Mato Grosso do Sul. Na volta ao Rio fez parte da Brigada de Infantaria Paraquedista. Em 1986 o presidente Jair Bolsonaro, na época no exército, acabou ficando preso por 15 dias. Depois de escrever um artigo e mandar para uma revista reivindicando aumento de salário para os militares. Então, um ano depois, essa revista publicou que Bolsonaro e outro militar planejavam soltar bombas para pressionar o comando do exército. Na época, Bolsonaro sempre negou as acusações da revista. O caso chegou ao Superior Tribunal Militar. E aí o capitão Jair Bolsonaro foi absolvido. Então, em 1988, Jair Bolsonaro decidiu trocar a farda pelo paletó e a gravata. Acabou sendo vereador do Rio. Por este motivo foi colocado na reserva do Exército. Em 1980 o nosso hoje presidente do Brasil ganhou as eleições para deputado federal. Com seu desempenho, conseguiu se reeleger 6 vezes no mesmo cargo, passando por 8 partidos. E na última disputa no Congresso em 2014, mostrou força eleitoral ao seu deputado federal mais votado do Rio de Janeiro, e o terceiro mais votado no Brasil, ao se aproximar do Paulo Guedes no fim de 2019. Trouxe grandes ideias para o Bolsonaro na área econômica, reforçando a defesa de uma agenda mais liberal para a economia, decidindo que o Estado iria se envolver menos. As propostas sensacional do ministro Guedes foi bem recebido pelo mercado, e quando começou sua corrida para presidente, teve a ideia de mudar sua forma de campanha, surpreendendo a muitos.
Ao estar entre os favoritos desde as primeiras pesquisas, na única eleição relâmpago da história do Brasil. Vamos caminhar juntos em defesa da família e da nossa pátria. Com quase nada de marketing e muito pouco dinheiro, Jair Bolsonaro só tinha 8 segundos de campanha em emissoras controladas pelo sistema, antes de ganhar milhões de eleitores. Com seu carisma, sua sinceridade e honestidade, ele alcançou muitos seguidores em suas redes sociais. A maioria dos brasileiros percebiam sinceridade no que ele dizia, atraindo novos seguidores, que logo vieram a se tornar seus eleitores, que multiplicavam as suas palavras. Voltando um pouco no tempo. No início de 2014, Bolsonaro tinha 204 mil seguidores. Com sua campanha, seus esforços e sua dedicação, esse número saltou para 20 milhões. Juntando Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, somando todas as redes sociais do presidente Bolsonaro, já são mais de 70 milhões de eleitores, fazendo dele o terceiro presidente mais popular do mundo na internet. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que o seu sucesso nas redes sociais começou em casa, com o esforço e a dedicação do Carlos e um segundo-tenente do Exército. Seu amigo é responsável pelo sucesso de muitas mensagens. Basicamente o 02, né, o Carlos, começou a usar e no início de 2015 eu passei a ser o dono das matérias do Facebook. Então, quando faltava pouco mais de uma semana para o segundo turno, a Folha de São Paulo denunciou o suposto sistema de envio de mensagens em massa contra o candidato do PT, uma acusação absurda do PT, que rapidamente foi desmentida pelo Jair Bolsonaro. O TSE abriu uma investigação e a PGR pediu que a Polícia Federal abrisse um inquérito para investigar a campanha, mas que fosse investigado também o PT, não só o Bolsonaro. Campanhas eleitorais, quando um candidato não respeita o outro, deixa marcas. A primeira-dama Michele Bolsonaro discordava da imagem que os adversários pintavam do presidente. Não é nada disso, né? Ele é taxado, ele não é essa pessoa que fala, eu sou prova disso, quem convive conosco também. Então, assim, é uma infelicidade de quem fala que ele é racista, que ele é machista, que ele é homofóbico, isso é tudo mentira. Infelizmente, são rótulos que não são verdade. O amigo Onyx Lorenzoni, que sempre ajudou na caminhada para chegarem ao Planalto, tem a mesma opinião da primeira-dama. O Jair tem como característica ser um cara francão, né? Ele diz o que ele pensa, né? Aí daqui a pouco tu sobe o tom um pouco além do necessário, ou tu diz uma coisa que não era bem aquilo que de cabeça fria tu ia dizer. Essa franqueza, essa honestidade, não apenas de palavra, de forma que ele tem, que ele carrega. A escolha que ele fez de trabalhar com princípios e valores, eu acho que isso construiu essa conexão que ele tem com todo o Brasil hoje. Porém, nas ruas as minorias tiveram reações diferentes, por acharem que Bolsonaro era muito polêmico. Então milhares de pessoas que naquele momento não concordavam com as ideias do Bolsonaro tomaram as ruas, e a maioria dos brasileiros que estavam convictos que ele seria o melhor presidente, saíram às ruas em apoio a Bolsonaro. Em outubro, aquela minoria que não aceitava as ideias do Bolsonaro saíram outra vez às ruas, e no dia seguinte, a maioria dos brasileiros que sempre acreditou em Bolsonaro saíram às ruas, em todo o Brasil, apoiando Bolsonaro, com discurso antipetista, e a favor da família, a favor da ordem, e a favor da autoridade. Com o apoio e a confiança dos brasileiros, Jair Messias Bolsonaro liderou a campanha para presidente do Brasil, mesmo obrigado a parar a campanha por causa do atentado que sofreu em Juiz de Fora, Minas Gerais. Bolsonaro era carregado por um anjo eleitor. Quando Adélio Bispo o esfaqueou na região do abdômen, imediatamente ele foi socorrido à Santa Casa de Juiz de Fora, onde foi feita a primeira cirurgia, e teve que receber 2 litros de sangue para compensar a hemorragia interna que teve. Os médicos identificaram 3 perfurações no intestino delgado e uma lesão no intestino grosso. 10 centímetros do intestino grosso foi cortado e realizaram uma colostomia. O procedimento teve uma duração de 4 horas. E ainda na UTI, do lado de filhos e amigos, ele descreveu o que sentiu naquele terrível momento do ataque. Eu estava muito preocupado, que parecia apenas uma pancada,
na boca do estômago. Nós já levamos uma bolada no futebol. A dor era insuportável. E parecia que tinha algo mais grave acontecendo. Essa equipe maravilhosa, abençoada por Deus, detectou e evitou que o mau humor acontecesse. No dia seguinte, o presidente Jair Bolsonaro foi transferido para o Hospital Albert Einstein, em São Paulo. 5 dias depois do Bolsonaro teve que voltar para uma nova cirurgia, por causa de uma inflamação que provocou uma aderência, uma obstrução no intestino. Desta vez ele teve que ficar 23 dias internado. Quando já se encontrava em repouso na sua casa, ele disse que só pensava em sua caçula Laura, que tinha 8 anos. Ela ficou sabendo 7 dias apenas do que aconteceu com o pai dela. E a minha grande preocupação é não deixá-la órfã. Talvez isso me dê força. Na época do atentado, enquanto o Bolsonaro se recuperava da cirurgia, ficou no mínimo 50 dias sem sair de casa. Mesmo com tudo que aconteceu, a maioria dos brasileiros escolheram Jair Messias Bolsonaro como presidente do Brasil. Se elegeu pelo PSL, um partido muito pequeno, mas com a sua liderança, acabou ficando como o segundo maior partido da Câmara, antes dessa bênção que Jair Messias Bolsonaro recebeu de Deus. Ele já era chamado de mito pelos brasileiros, humilde, sincero e verdadeiro. Ele acredita que esse apelido de mito veio de sua infância. Mito? Eu não sei de onde veio isso aí, até brinquei, né? Deve ser do meu apelido de infância, par mito. Então Bolsonaro revela a primeira medida que vai tomar quando assumir a cadeira do Planalto. Uma das suas prioritárias promessas de campanha: mandar um projeto para o Congresso para mudar o Estatuto do Desarmamento. Mudar, porque o cidadão de bem, ele quer fazer com que o referendo de 2005 seja respeitado. O povo decidiu pelo direito de comprar armas e munições. Eu não estou inventando nada. Porque a população quer. Quando eu estive em todos os momentos tratando esse assunto, quer seja na área urbana como rural, a aceitação foi excepcional. Até, por exemplo, nós achamos que foi bem-vinda a lei do feminicídio. Mas muitas vezes eu chamava 5, 6 mulheres para cima do tablado, né? E falava da lei do feminicídio. E dizia, né, você prefere uma lei de feminicídio no bolso ou uma pistola na bolsa? Na maioria das vezes, elas optavam pelas duas questões. Bolsonaro nunca escondeu que essas mudanças sempre foi para fazer com que as pessoas tenham o direito de ter a sua arma, mas de princípio só a posse de arma. Não foram apenas 52 deputados que o partido fez. Vários candidatos usaram meu nome por aí, eu não dei bola para isso, com essas bandeiras e chegaram lá. Então essa bandeira dos armamentos está bastante viva, não só na cabeça do povo, bem como junto aos parlamentares que estão chegando em Brasília agora. E para a maioria dos brasileiros, está tudo ok com as ideias do presidente Bolsonaro. Investigue, informe-se para ter certeza que nessa próxima eleição você estará votando em um candidato ficha limpa. Não deixe que a maioria dos políticos que ainda estão sendo investigados e estão protegidos pelo foro privilegiado venham derrubar a Operação Lava Jato. É o único jeito de colocar gente honesta no poder. Fazendo desta forma, além de você começar a pagar um imposto justo, terá do governo um serviço de no mínimo 100% de precisão.